Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Delphi para iniciantes. Meu nome é Felipe Machado. Hoje eu vou mostrar algumas funções e alguns tipos de conversões que se pode fazer no Delphi com funções nativas, tá? Do próprio Delphi, que ajuda muito durante o nosso projeto. Então vamos lá, vou abrir aqui o Delphi 7. São funções bem simples de utilizar e que no começo, às vezes você se vê num beco sem saída e vocês vão ver que ajuda muito, é muito simples. Então eu vou dar um exemplo aqui simples e prático do que muitas vezes acontece quando a gente está começando, tá? Eu lembro que na minha primeira aula de programação, alguns anos atrás, o professor pediu para a gente fazer uma calculadora, né? Somar dois valores. Então eu vou dar um exemplo aqui do que provavelmente você que está iniciando, se fosse começar a fazer, iria acontecer, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou botar um button e vou botar duas caixinhas para somar uma com a outra. Então eu tenho aqui meu edit 1 e meu edit 2. Vou botar aqui o nome dele de ed valor 1, limpar aqui o campo text, e ed valor 2. Vou limpar aqui o text também. Vou botar mais um campinho aqui do resultado. Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui vai ser o meu ed valor 3. Limpo aqui o text. Esse aqui é um exemplo clássico do que pode acontecer se você não fizer a conversão. Então eu fui lá na minha primeira aulinha, criei meus dois campinhos, fui no meu botão somar. O que eu fiz? Ed valor 3 ponto text, na minha cabeça, né? Recebe ed valor 1 ponto text mais ed valor 2. Pronto, vou tirar meu 10, o professor vai chegar aqui e vai me parabenizar. Vamos compilar e vamos ver o que acontece. Ele vai e coloca aqui 1 mais 1 igual a 11. Ué, tá errado. Vou botar aqui 5 mais 2, 52. Entendeu? Então esse exemplo aqui foi para mostrar que não basta você somar o valor desse campo com esse campo do text e jogar no resultado. Porque na verdade o que está acontecendo aqui? Fazendo dessa forma, a gente está concatenando dois textos, duas strings. É como se a gente estivesse pegando 5 e colocando do lado 2. Então aqui eu vou dar o primeiro exemplo de conversão de valores. Qual seria a forma correta? Se nós estivermos trabalhando com número inteiro, né, vamos começar pelo mais simples, número inteiro. O que é o correto fazer? Nós temos a função int to str. E ao contrário, str to int. Nesse caso, o que a gente teria que fazer? Eu tenho que pegar o valor texto, que está aqui no meu edit 1 e no edit 2, e para somar eu tenho que converter ele em inteiro. Então o que a gente faz? Antes eu coloco aqui, só que tem um detalhe: o meu resultado vai para um campo texto também. Então eu vou botar antes aqui para vocês verem. Eu tenho str to int, só escrever assim, dar o Ctrl barra, ele vai abrir. Aqui eu sempre falo para vocês usarem bem essa função do Ctrl barra do Delphi, porque ele te diz certinho o que você vai precisar. Então nós temos aqui uma função. A função ela gera um retorno. O que ela te retorna? Ela retorna um valor inteiro. str to int, você passa um parâmetro do tipo texto, string, e ela te retorna um valor inteiro. E temos ao contrário, a int, o próprio nome já diz, né? Inteiro to string. O que ele faz? É uma função também que recebe um valor inteiro e retorna um texto, uma string. Então vamos ver o seguinte caso aqui. Eu tenho um campo, eu tenho 3 edits. O meu edit 3, ele recebe um texto. Só que vocês viram que se eu somar dois textos, ele vai apenas concatenar. E não adianta também eu chegar aqui e tentar passar o inteiro para o meu texto, porque ele não vai receber, vai dar erro. Então o que a gente tem que fazer?
Antes de tudo, eu tenho que pegar o resultado dessa soma, que vai ser um inteiro, e converter para um texto, um string. Então, o que nós vamos usar aqui nesse caso? O resultado final vai ser um int to str. Por quê? Porque o meu texto, minha propriedade text do edit, ela tem que receber um string. E qual a função que retorna o string? A int do str. Então, a int do str vai ser como se fosse o pai dessa soma. Então, vamos colocar aqui int do str. Eu vou abrir um parênteses. E agora sim, aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Para somar esse mais esse com o valor numérico. Eu tenho que converter o valor 1 e o edit valor 2. Então, dentro dessa função que eu já tenho int do str, eu vou colocar aqui um str to int. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu estou dizendo que o meu ed valor 1.text vai ser um inteiro. Eu vou converter o que tiver digitado ali em valor numeral. E vou somar com quem? Com o outro str to int, que vai ser o ed valor 2. Se perderam aqui no parênteses, então vamos ver com calma aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um int to str. Por que eu tenho esse int to str? Porque aqui dentro eu vou retornar um valor inteiro, que é a soma dessa função aqui com essa. Isso tudo tem que vir para o meu texto de valor 3. Então, por isso que eu fiz essas duas conversões. Vamos ver como é que fica agora. 1 mais 1. Agora deu certo. 2. 1 mais 6. 7. 5 mais 100. 105. Entenderam a diferença? Se você não usar a função de conversão, ele vai apenas concatenar os dois textos. Aqui no caso daria 5100, 5100, se a gente não usasse a função, tá? E se eu tirar essa função int to str daqui então e deixar só essas duas aqui? Vamos ver o que vai acontecer. Não vai aceitar. Por quê? Porque o meu valor edit valor 3 está esperando um texto, tá? E aqui eu estou somando dois inteiros com essa função. Então, por isso que dá o erro. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui o int to str abraçando os dois, né? Com parênteses no resultado, tá? Então, essa é uma função simples, int to str, tranquilo. Vamos ver agora aqui uma bem interessante, que é a float to str ou a str to float. O float, a diferença do int para o float é que o float ele aceita casas decimais, né? Então, por exemplo, como o inteiro está dentro do float, a gente poderia colocar aqui também um float to str. Ele vai aceitar. Tá? O que ele fez aqui? O conjunto dos inteiros ele está dentro dos decimais, então não tem problema, você consegue usar. Vamos rodar aqui, vamos ver como é que vai ficar. 10, 20, 30. A diferença aqui é que se eu botar uma casa decimal, ó, vai dar erro. Por quê? Porque 10,10 não é um valor inteiro. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu vou parar a aplicação. Nós temos que colocar aqui um str to float. Agora eu estou dizendo que o meu campo valor 1, ele aceita, eu consigo converter ele de texto, que é o que eu digitar aqui, para um campo decimal. Eu aceito valores decimais. Vamos rodar e vamos ver como é que ficou agora. Agora eu posso colocar aqui, ó, 10.5 mais 2. Opa, eu botei ponto. Não pode ser o ponto. Foi até bom colocar. Na conversão do float ele não aceita ponto, tá? Então tem que ser vírgula. O que deu aqui no meu resultado? 12,5, porque o float ele aceita essa casa decimal. E pode ver que eu usei as duas em conjunto, né? Eu usei uma aceitando só inteiro, a outra usando só o str to float. Vocês repararam aqui, eu vou rodar de novo, 10,5 mais 1.
ele ficou 11,5. Isso aqui a gente tem como formatar, que é uma outra função, uma variação da float to str, que é a float to strf. O que ela pede de parâmetros? Um valor, um formato, a precisão das casas decimais, né, e o número de casas decimais. Então são 4 parâmetros. O que a gente faz aqui? Float to strf. O meu primeiro parâmetro já está aqui. Isso tudo aqui é um parâmetro, que é o meu valor, a soma dessas conversões todas. Depois a gente coloca aqui vírgula. Você dá um FF aqui, você vai ver as funções que tem, os tipos de parâmetros que você pode passar. Vamos botar aqui um fnumber, vírgula 7,2, com 2 casas decimais. Vamos ver como é que vai ficar agora. 10,5 mais 10, somar. Tá vendo? Ele colocou aqui, ó, ele formatou com um zerinho aqui à direita. Isso para valor monetário fica bem bacana. Então, é uma variação que é simples de usar, parece complicada, mas se você ver aqui é bem tranquilo. É de baixo aqui, ó, valor do tipo extended, que é double, é float, que é todo esse valor aqui, ó, até essa primeira vírgula, e o tipo aqui da precisão e as casas decimais. Bem simples, né? Então, já vimos aqui 2 funções interessantes. Vamos ver agora a data. Data é uma coisa que às vezes é meio chatinho de trabalhar, mas no fundo é bem tranquilo. Primeiro eu vou colocar aqui um componente que é o date. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Date time picker, tá? Da palheta Win32. Vamos botar ele aqui no formulário. Vou botar mais um botão aqui. Converter. Vamos tentar passar a data que está aqui para esse edit 1. ed valor 1. Vamos ver o que acontece. É um exemplo básico também para você entender. Então vamos lá, converter. Vou mudar aqui, vou botar como ed data. Então, ed valor. Quando eu apertar o botão, eu quero que o ed valor ponto text receba quem? O meu ed data ponto date. Ué, não vai, né? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o meu ed valor 1, a propriedade text dele espera um string, e aqui eu estou passando um tipo date. Então aqui entra a nossa função de conversão date to str. O que ela espera como parâmetro? Uma data, e retorna um string. Tá vendo aqui? Então vamos abrir parênteses, colocar o eddata aqui dentro e agora sim compilar. Quando eu apertar aqui em converter, recebeu exatamente a data que está aqui dentro. Se eu voltar aqui, ó, tá lá. Tem um modo mais fácil de fazer? Nesse caso aqui, tem. Eu poderia simplesmente colocar aqui ponto, acho que pega. Não tem a propriedade text, tá vendo? Você pode até dar uma olhada aqui. Se eu colocar format, também não é. Propriedade format é como você quer que apareça aqui. Você pode botar aqui dd barra m barra... Não, essa aqui não. Deixa eu ver. Nessa função aqui não. Então você pode simplesmente, tem alguns componentes que você bota aqui um eddata.text, ele pega. Então aqui você viu que teria que realmente usar o date to str. Vamos lá. E aqui você passa o date. Outra função que você pode usar também, que é bem interessante, é a format date
datetime. O que essa função pede? Ela pede uma constante format do tipo string e a data. O que seria o primeiro parâmetro? Você vai passar dentro de plic-plic, né, essa aspas simples, como você quer que a data apareça no seu texto. Então, se eu colocar aqui dd/mm/year, porque é em inglês, né? Então, e o meu parâmetro data, ele vai fazer como se fosse o meu date do str. Vamos ver. Jogou aqui bonitinho. Aí tem algumas variações. Eu posso, por exemplo, deixa eu aumentar o campo aqui. Eu posso colocar aqui formatado, ó. Tá vendo que eu já usei aspas, né? Vou botar aqui 4Ms é o mês por extenso. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, 1º de fevereiro de 2006. Tá vendo? Essa função também é bem interessante. E você pode colocar aqui ainda um traço para jogar a hora. Tá vendo? Então é uma função bem interessante. E tem o contrário, né, que é str_to_date. Se você quiser, por exemplo, jogar do dValorText para o componente de data, tem que fazer o contrário. Como é que ficaria então? Vou apagar aqui. Vou botar aqui ddata.date recebe. Se eu colocar simplesmente o meu dvalor1.text, ele nem deixa, tá vendo? Então você tem que chamar quem? O str_to_date. Aí sim, agora ele vai converter, porque ele espera um texto, que é o que eu vou passar aqui justamente, e converte para data. Vamos ver. Se eu deixar em branco, ó, vai dar erro, porque vai falar que não é uma data válida. Aí tem que fazer o tratamento. Então tem que botar no formato certinho. Vou botar aqui, ó, 10/11/2015. Converter. Já jogou para cá, 10/11/2015. Então, mais uma função aí muito interessante. Para finalizar, vou mostrar uma funçãozinha aqui também mais relacionada com o somar aqui de cima, que é o round. Ele faz o arredondamento dos valores. Então, por exemplo, nós já estamos usando aqui, ó, estamos juntando duas funções, né? O float to strf, 3, o str to float e o str to int. Eu vou colocar aqui, abraçando todas, o round. O que o round faz? Ele vai pegar o valor e arredondar para cima ou para baixo. Na verdade, eu tinha que ter colocado ele aqui, ó, dentro do float do strf. Round. Fecha aqui. Parâmetro aqui, ó. Foi. Então ficou muito parâmetro aqui, mas isso aqui é bom até para vocês tentarem entender e visualizar. Não tem nada de complicado aqui. Nós temos a função pai, vamos dizer assim, que está abraçando todas as outras funções. Então esse parênteses aqui é dessa função, o parênteses que fecha dela é esse aqui. O round é esse parênteses com esse parênteses aqui, porque esse primeiro campo aqui todo faz parte do primeiro parâmetro dessa função aqui, do float to strf. O float to strf é mais ou menos assim, ó. Float to strf, valor que ele passa, vírgula. A função, que é esse tipo aqui, ó, você tem vários tipos, esses 5 tipos. ffnumber, tá aqui um ffnumber, só para comparar com o de cima para vocês não se perderem. A precisão e o número de casas decimais. Então, o que tem aqui em cima, isso aqui, ó, faz parte, é como se fosse o meu valor, só que está com todas essas funções aqui dentro, tá vendo? É equivalente ao valor ffnumber, 0,7, 0,2.
Se for um valor muito grande, você pode colocar aqui 15, não tem problema. Tá? Vamos ver como é que ficou isso aqui então. Vou compilar. Se eu colocar aqui 10,5 mais 1, tá vendo? Ele arredondou, jogou para cima. Se eu botar 10,4, ele jogou para baixo. Então essa é a funçãozinha round. Nós vimos aqui então o int to str e ao contrário, str to int, float to str, o float to strf, o str to date, date to str e o format datetime. Bastante funçãozinha aí, tudo nativo do Delphi para você brincar e ir treinando. Tá? Eu vou deixar no artigo aqui também escrito a explicação detalhada de cada função. E é isso aí, espero que tenha ajudado. Forte abraço e até a próxima aula.